Mordomo de um hotel de luxo humilhou uma senhorinha. Quando descobriu que ela era a dona do hotel, começou a suar frio. O saguão do Hotel Marlow era um espetáculo de sofisticação. Lustres de cristal refletiam a luz suave, tapetes persas adornavam o chão e as paredes eram decoradas com obras de arte de artistas renomados. Era exatamente o tipo de ambiente onde Oliver Bennet, o mordomo-chefe, se destacava. Com seu terno sob medida e uma postura que exalava superioridade, ele andava pelo saguão com passos firmes e calculados, seus olhos críticos avaliando cada detalhe, cada pessoa. Era uma manhã movimentada no hotel, com hóspedes entrando e saindo, e Oliver se orgulhava de manter a ordem naquele caos aparente. Para ele, a elegância do Hotel Marlow devia ser mantida a qualquer custo, e qualquer elemento que desviasse desse padrão era imediatamente rejeitado. Ele não tolerava desordem e, menos ainda, aceitava aqueles que, em sua opinião, não pertenciam a um ambiente tão refinado. Foi então que ele a viu. Uma senhora idosa, vestida de maneira simples demais para o gosto de Oliver. O casaco surrado que ela usava parecia fora de lugar em meio ao luxo que a cercava. Suas mãos finas e enrugadas seguravam uma pequena bolsa de tecido que balançava levemente enquanto ela andava, admirando os detalhes do hotel. Oliver franziu a testa e apertou o passo em direção a ela. "Posso ajudá-la?", disse Oliver, com um tom frio que, para quem conhecia sua postura, sabia que significava irritação disfarçada. A senhora, de cabelos brancos e sorriso gentil, olhou para ele com olhos curiosos, quase divertidos. "Estou apenas dando uma olhada. Este lugar é magnífico." "Infelizmente, madame", respondeu Oliver com a voz gélida. "Nós somos muito seletivos com nossos hóspedes. Talvez o estabelecimento mais adequado para a senhora esteja a alguns quarteirões daqui." A mulher o encarou por alguns segundos sem dizer nada. Seu sorriso desapareceu, mas seus olhos mantinham uma calma desconcertante. Ao redor, alguns hóspedes, discretamente, notavam o desenrolar da cena, trocando olhares constrangidos. No entanto, ninguém ousou intervir. "Não se preocupe, rapaz. Só estou de passagem", disse a senhorinha com um tom sereno. Oliver sentiu uma pontada de frustração. A reação dela não era o que ele esperava. Era como se suas palavras cortantes não a tivessem atingido. Ele, que sempre se orgulhara de controlar as situações com sua presença imponente, sentiu que algo escapava de suas mãos. Ao vê-la virar-se e caminhar em direção à porta, ele ficou ali parado, tentando entender por que aquela interação o incomodara tanto. Pouco depois, Emma, a recepcionista do hotel, uma jovem de cabelo castanho claro e olhos curiosos, se aproximou de Oliver. "Você sabe quem era aquela senhora?", perguntou Emma em voz baixa. Oliver arqueou uma sobrancelha. "Apenas uma mulher que claramente não deveria estar aqui." Emma balançou a cabeça, parecendo hesitante. "Tenho certeza de que já vi fotos dela em algum lugar. Ela parecia familiar." Oliver bufou. "Não perca seu tempo com isso, Emma. Temos hóspedes de verdade para atender." Emma olhou para ele ainda intrigada, mas não disse mais nada. Ela voltou ao seu posto, mas não conseguia afastar a sensação de que havia algo mais naquela senhorinha. Enquanto Oliver retomava suas atividades, ignorando o que havia acontecido, a mulher idosa desaparecia pela porta da frente do hotel, deixando para trás uma sensação de que algo estava prestes a mudar. Oliver continuou seu dia no Hotel Marlow, como se nada tivesse acontecido. Seu foco estava em manter a ordem e o padrão de excelência que ele acreditava ser a essência daquele lugar. No entanto, a presença da senhorinha, tão fora de sintonia com o ambiente luxuoso, ainda ecoava em sua mente, como uma leve coceira que ele não conseguia ignorar. Ele desprezava a falta de elegância, mas, de alguma forma, o olhar calmo da mulher o perturbava mais do que ele gostaria de admitir. Enquanto Oliver inspecionava a equipe de limpeza, certificando-se de que cada centímetro dos corredores brilhava, Emma, a recepcionista, conversava discretamente com outros funcionários. "Aquela senhorinha, eu tenho certeza que já a vi antes,
Mas não consigo lembrar onde, disse Emma, com os olhos fixos no monitor, digitando distraidamente. Carter, o porteiro do hotel, um homem alto e amigável que sempre tinha uma piada pronta, sorriu com desdém. Você está sonhando, Emma. Essa mulher parecia alguém que entrou no lugar errado, talvez uma turista perdida. Emma balançou a cabeça determinada. Não, eu sinto que tem algo a mais. Antes que Carter pudesse responder, as portas giratórias do hotel se abriram novamente e Emma se ajeitou na cadeira, pronta para atender um novo hóspede. Mas seu olhar foi automaticamente para a entrada, como se esperasse ver novamente a mulher misteriosa. No entanto, a senhorinha não voltou naquele dia nem nos próximos. Dias se passaram e Oliver mal pensava no incidente, até que uma manhã, o gerente-geral, Richard Thompson, convocou uma reunião de emergência. Richard, um homem meticuloso e sempre impecável, raramente parecia nervoso. Mas naquele dia sua expressão estava carregada de tensão. Todos os funcionários se reuniram na sala de reuniões e o murmúrio de curiosidade tomava o ar. Oliver, sempre reservado, se manteve ao fundo com os braços cruzados, esperando por qualquer anúncio que fosse feito. Quando Richard entrou, ele fechou a porta atrás de si, chamando a atenção de todos com seu olhar firme. Temos um problema, começou Richard, passando os olhos sobre os rostos atentos da equipe. Recebemos uma informação preocupante. Parece que a proprietária do hotel, Evelyn Harrington, está nos observando de perto. Oliver sentiu o estômago dar um nó. Evelyn Harrington? Murmurou ele para si, disfarçando o nervosismo que começava a se formar. Ele sempre ouvira falar da lendária herdeira do hotel, mas ela nunca aparecia em público, preferindo administrar seus negócios de longe. Emma, com os olhos arregalados, perguntou: Ela está aqui, no hotel? Richard suspirou, claramente incomodado. É o que dizem. Ao que parece, ela tem o hábito de se disfarçar entre os hóspedes para avaliar o comportamento dos funcionários. O silêncio na sala era palpável e Oliver sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Seus pensamentos voltaram imediatamente para a senhorinha. Não podia ser ela. Richard continuou, agora com um tom de advertência. Se algum de vocês teve uma interação recente com uma hóspede incomum, especialmente alguém que parecia fora de lugar, deve me informar imediatamente. Não podemos cometer erros com a dona do hotel. Oliver permaneceu em silêncio, enquanto os outros funcionários trocavam olhares desconfiados. Carter deu de ombros e sussurrou para Emma. Viu? Ela deve estar em algum canto do hotel, rindo da nossa cara. Emma, no entanto, tinha uma expressão séria no rosto. Seu pressentimento parecia estar se confirmando. Oliver, chamou Richard de repente, virando-se para ele. Você notou algo incomum recentemente? Oliver manteve a postura firme, mas a tensão era visível em seus ombros. Ele sabia que não podia contar o que havia acontecido. Nada de extraordinário, senhor, respondeu com um tom calculado. A reunião terminou, mas as palavras de Richard ficaram ecoando na cabeça de Oliver. Se aquela mulher era mesmo Evelyn Harrington, sua carreira estava por um fio. Oliver não conseguia tirar a reunião da cabeça. A imagem da senhorinha que ele humilhara dias antes parecia mais clara agora, e o pânico começava a tomar conta de seus pensamentos. A cada passo que dava pelos corredores do hotel, o som de seus próprios sapatos ecoava como marteladas, aumentando a ansiedade que ele tentava disfarçar. Se aquela mulher fosse realmente Evelyn Harrington, ele estava condenado. Tudo pelo que havia trabalhado, sua reputação, sua carreira, desmoronaria num piscar de olhos. Naquela tarde, Oliver se trancou em seu pequeno escritório, revisando mentalmente cada detalhe daquela fatídica interação. Como eu pude ser tão tolo? Como não percebi? Pensava consigo mesmo, batendo os dedos impacientemente na mesa. O sorriso calmo da mulher ainda o perseguia. Ela não havia se abalado com sua atitude, e agora entendia o motivo. Ela não era apenas uma hóspede qualquer. Era a dona do lugar. Um leve bater na porta interrompeu seus pensamentos. Entre, disse Oliver, tentando manter a voz firme. Era Emma.
A jovem parecia inquieta, segurando um envelope na mão. Oliver, começou ela hesitante. Recebi uma mensagem anônima para você. Achei estranho, então resolvi trazer pessoalmente. Ela estendeu o envelope e Oliver notou o selo dourado, simples, mas elegante. Não havia remetente. Obrigada, Emma, disse ele, pegando o envelope. Pode deixar que cuido disso. Emma hesitou por um segundo, observando a expressão tensa de Oliver, mas se retirou em silêncio, deixando-o sozinho mais uma vez. Com mãos trêmulas, Oliver abriu o envelope. Dentro, um bilhete curto, escrito à mão. Sabe quem sou agora? Não tenha pressa em responder, nos vemos em breve. IH. Oliver sentiu um suor frio escorrer pela nuca. Não havia mais dúvidas. Evelyn Harrington sabia exatamente o que havia acontecido. Ela estava esperando, vigiando. Ele podia sentir seus olhos sobre ele mesmo quando não havia. No final do dia, Oliver foi chamado ao escritório de Richard Thompson. O gerente-geral tinha uma expressão mais séria do que o habitual. Oliver, precisamos conversar, disse Richard sem rodeios, indicando que ele se sentasse. Oliver se acomodou na cadeira, sentindo o peso da tensão no ar. Eu fui informado de algo que você precisa saber, começou Richard, escolhendo cuidadosamente as palavras. Recebemos uma mensagem diretamente da Sra. Harrington. Parece que ela está de olho em algumas falhas no comportamento de certos funcionários. Oliver engoliu em seco. E o que ela disse exatamente? Perguntou, tentando manter o controle. Richard apoiou os cotovelos na mesa, olhando fixamente para Oliver. Ela mencionou uma interação com uma senhora, uma mulher humilde que foi maltratada no hotel. O coração de Oliver começou a bater tão forte que ele mal conseguia ouvir seus próprios pensamentos. Richard continuou. Oliver, sei que sempre foi impecável em seu trabalho, mas se o que estou suspeitando for verdade, você pode estar em apuros sérios. Oliver tentou disfarçar o nervosismo. Não sei de quem está falando, Richard. Richard, no entanto, não parecia convencido. Aquela mulher, você sabe quem ela é, não sabe? Oliver ficou em silêncio por um momento. Suas mãos estavam trêmulas sobre o colo. Ele sabia que não adiantava mentir mais. Eu suspeito, respondeu, quase sussurrando. Mas eu não sabia na época. Richard se inclinou para a frente. Oliver, aquela senhora era Evelyn Harrington. Ela estava testando todos nós, e você caiu direto na armadilha. Oliver não sabia o que dizer. O chão parecia se abrir sob seus pés. O que eu posso fazer? Perguntou, sem esconder o desespero. Richard respirou fundo, parecendo lutar com as próprias palavras. Ela ainda não fez nada definitivo, mas você precisa entender que ela não vai deixar isso passar. Ela vai querer ver se você realmente merece continuar aqui. Isso ainda pode ser sua salvação. Oliver sentiu uma onda de náusea. O que ela quer de mim, então? Perguntou com a voz fraca. Ela não quer sua demissão, Oliver, disse Richard lentamente. Ela quer que você se redima, mas isso não vai ser fácil. Oliver deixou o escritório de Richard, sentindo o peso do mundo em seus ombros. A cada passo que dava pelos corredores do hotel, o ambiente, antes familiar e seguro, parecia sufocá-lo. Seus pensamentos giravam em torno da pergunta que não saía de sua cabeça. Como posso consertar isso? A revelação de que ele havia humilhado a própria dona do hotel o deixara abalado, e o fato de que ela ainda não havia tomado uma decisão definitiva só aumentava sua agonia. Ele não sabia o que esperar, mas sentia que sua redenção não seria simples. 2 dias se passaram, e o clima no hotel estava tenso. Oliver tentava agir normalmente, mas os funcionários notavam sua inquietação. Emma, sempre atenta, observava-o de longe, preocupada. Ela não sabia exatamente o que estava acontecendo, mas era evidente que algo pesado pairava sobre o mordomo-chefe. Foi numa manhã cinzenta, quando o saguão estava relativamente calmo, que Oliver recebeu um novo chamado. Um bilhete foi entregue por um dos mensageiros do hotel, desta vez diretamente ao seu escritório. As palavras eram simples. Encontre-me na suíte presidencial. IH. A mensagem era clara.
e Oliver sabia que o momento que tanto temia havia chegado. Ele se levantou lentamente, ajeitando o terno com mãos trêmulas. Caminhou até o elevador, sentindo cada segundo se arrastar como uma eternidade. A caminho da suíte presidencial, sua mente se encheu de suposições. O que ela iria dizer? Estaria ali para demiti-lo? Ou para algo pior? Ao chegar à porta da suíte, Oliver respirou fundo antes de bater. A porta se abriu lentamente e lá estava Evelyn Harrington, a senhorinha que ele havia humilhado, agora sentada confortavelmente em uma poltrona luxuosa, com um olhar que parecia penetrar sua alma. «Entre, Oliver», disse ela com uma voz calma, mas cheia de autoridade. Ele obedeceu, sentando-se na cadeira em frente a ela, sentindo o peso daquele momento. «Eu sei que você tem passado alguns dias difíceis», começou Evelyn, sem rodeios. «Imagino que tenha sido uma surpresa descobrir quem eu realmente sou». Oliver abriu a boca para responder, mas Evelyn levantou a mão indicando que ele deveria ouvir. «Eu poderia tê-lo demitido imediatamente. Na verdade, muitos no seu lugar já estariam longe daqui. Mas não estou interessada em simplesmente cortar cabeças, não agora». Ela fez uma pausa observando as reações de Oliver. «Eu prefiro ver o que há por trás dessa arrogância, se há algo de valor para ser salvo». Oliver sentiu um calafrio. Não sabia o que dizer. Estava preparado para ser despedido, mas essa proposta não era o que ele esperava. «Eu vou lhe dar uma chance de redenção, Oliver», continuou Evelyn, seus olhos firmes no dele. «Mas isso vai exigir mais do que apenas um pedido de desculpas. Eu quero ver quem você realmente é. Você vai passar por uma série de testes que irão revelar sua verdadeira natureza». Oliver, ainda perplexo, finalmente encontrou sua voz. «Testes? O que a senhora quer dizer com isso?» Evelyn inclinou-se levemente para frente, seus olhos brilhando de determinação. «Eu vou observar como você se comporta com aqueles que estão abaixo de você. Quero ver como você lida com situações fora da sua zona de conforto. Só então decidirei seu futuro aqui». Oliver tentou manter a calma, mas a incerteza o consumia. «E se eu falhar?» Evelyn sorriu de maneira enigmática. «Se você falhar, Oliver, então não terá mais lugar no Hotel Marlow. Mas se passar, talvez tenha mais do que apenas seu emprego garantido». A mente de Oliver girava com as possibilidades. Ele não podia falhar. Sua vida estava entrelaçada com aquele hotel, e perder isso seria um golpe do qual ele não se recuperaria. Ele sabia que não tinha outra opção a não ser aceitar. «Entendido, Sra. Harrington», disse ele com um tom firme, embora por dentro estivesse uma bagunça. «Estou pronto». Evelyn o observou por um longo momento, como se estivesse medindo cada palavra que ele havia dito. Então, ela acenou com a cabeça, satisfeita. «Muito bem. Seus testes começam amanhã. Prepare-se, Oliver. Vou saber se você está apenas fingindo». A manhã seguinte chegou envolta em uma névoa densa, refletindo o estado de espírito de Oliver. Ele acordou cedo, sem conseguir dormir direito. Sabia que o dia traria o primeiro dos testes que Evelyn havia mencionado. Ao descer para o saguão, tudo parecia mais silencioso, como se o hotel inteiro estivesse à espera do que estava por vir. No entanto, o hotel funcionava normalmente. Hóspedes entravam e saíam, e Oliver tentava manter sua postura habitual. Ele sabia que não poderia demonstrar fraqueza diante dos outros funcionários. Quando se aproximou da recepção, Emma olhou para ele com curiosidade, percebendo a tensão em seus ombros. «Está tudo bem, Oliver?» perguntou Emma, com genuína preocupação. Oliver forçou um sorriso. «Sim, claro. Apenas um dia agitado pela frente». Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, um dos mensageiros do hotel se aproximou com uma mensagem para ele. «Sr. Bennet, uma correspondência para o senhor». Oliver pegou o envelope e se afastou, abrindo-o com pressa. Dentro, mais uma mensagem simples, escrita por Evelyn. «Seu primeiro teste começa agora. Trate cada hóspede com o mesmo respeito, independentemente de quem sejam ou de como se pareçam». Oliver franziu a testa. Esse seria o teste? Simples assim? Para ele era algo quase natural, embora tivesse que admitir que, em sua mente, já havia pré-julgado muitos hóspedes.
Sabia que precisaria se esforçar para se manter no controle de seus preconceitos, especialmente com aqueles que não se encaixavam em sua visão de clientes ideais para o Hotel Marlow. Logo, o primeiro desafio apareceu. Uma família entrou no saguão do hotel. Um homem de meia-idade com uma barriga proeminente, vestindo uma camisa havaiana colorida, seguido por sua esposa e duas crianças barulhentas. Eles estavam claramente fora de sintonia com o luxo do hotel. Oliver podia sentir a irritação crescer em seu peito, enquanto as crianças corriam ao redor das poltronas de couro, deixando rastros de biscoito no chão. Ele fechou os olhos por um segundo, lembrando-se das palavras de Evelyn. Precisava controlar sua frustração. Se falhasse tão cedo, ela saberia. Assim que abriu os olhos, forçou um sorriso e se dirigiu à família. Sejam bem-vindos ao Hotel Marlow. Posso ajudá-los com suas malas? Disse Oliver, mantendo o tom o mais gentil possível, embora sua mente estivesse em constante batalha contra o desprezo que sentia. O homem olhou para ele com um sorriso largo. Ah, sim, muito obrigado. Viemos para uma semana de descanso. Este lugar é incrível, não é, queridos? Ele olhou para a esposa, que retribuiu o sorriso, e para as crianças, que continuavam correndo. Oliver ajudou com as malas, guiando-os até o elevador, enquanto as crianças faziam perguntas incessantes sobre o hotel. No fundo, ele sentia como se estivesse sendo testado a cada segundo. Sua paciência estava sendo levada ao limite, mas ele sabia que não podia falhar. Chegando ao quarto da família, o homem o agradeceu com entusiasmo e deu uma gorjeta generosa. Obrigado, meu amigo. Tenho certeza de que esta será a melhor estadia de todas, disse o homem com uma palmada nas costas de Oliver, que apenas sorriu e se despediu rapidamente. De volta ao saguão, Oliver sentiu uma leve onda de alívio. Tinha conseguido passar por aquela situação sem ceder à arrogância habitual, mas sabia que aquilo era só o começo. Evelyn não seria complacente. Ela estaria observando. Carter, o porteiro, que assistira à cena de longe, se aproximou. Oliver, você está bem? Parecia meio tenso ali. Oliver olhou para ele, tentando manter a postura. Está tudo sob controle, Carter. Apenas um dia normal no hotel. Carter riu, claramente não convencido. Normal? Aquela família parecia uma tempestade prestes a acontecer. Mas estou impressionado que você lidou bem com eles. Oliver apenas deu um leve aceno de cabeça e se afastou. Ele não estava interessado em discutir o que estava acontecendo. Sabia que seu comportamento estava sendo observado e qualquer deslize poderia ser fatal. Enquanto caminhava pelos corredores do hotel, os pensamentos o acompanhavam. Será que conseguiria manter aquele nível de autocontrole por muito mais tempo? Ou Evelyn encontraria alguma falha, algum sinal de que ele ainda não estava à altura? O primeiro teste havia terminado, mas Oliver sabia que os dias seguintes seriam um desafio ainda maior. O segundo teste chegou de maneira inesperada e Oliver foi pego de surpresa quando Richard Thompson, o gerente-geral, o chamou para uma reunião particular. O escritório de Richard, sempre impecável e organizado, parecia agora o cenário de um novo desafio para Oliver. Assim que entrou, notou o semblante sério de Richard, que o observava com uma mistura de curiosidade e cautela. Oliver, começou Richard, com uma voz que parecia esconder algo importante. Recebi instruções diretas de Evelyn Harrington. O teste dela continua, mas desta vez ela quer algo mais desafiador. Oliver sentiu um calafrio. O que mais poderia estar reservado para ele? Já havia suportado a tensão de tratar hóspedes que normalmente ignoraria, mas o que viria agora? Richard se levantou e entregou a Oliver um uniforme diferente. Era simples, composto por uma camisa branca, calças pretas e um avental. Você será temporariamente realocado. A partir de hoje, você será responsável pelas funções mais humildes do hotel. Evelyn quer ver como você se comporta quando precisa realizar as tarefas que normalmente delegaria a outros. Oliver encarou o uniforme em suas mãos, incrédulo. Ele, o mordomo-chefe, teria que fazer o trabalho dos funcionários que muitas vezes ele mal notava.
Sentiu a indignação crescer em seu peito, mas sabia que contestar era inútil. Evelyn estava testando seu orgulho, e falhar significava o fim. Entendido, disse Oliver, engolindo seu orgulho e aceitando o desafio. O pensamento de perder tudo o que havia construído no hotel pesava mais do que o desconforto temporário de executar tarefas que ele considerava inferiores. Seu primeiro turno no novo papel começou no mesmo dia. Vestido com um uniforme simples, Oliver se dirigiu à cozinha onde o chefe, um homem robusto e exigente chamado Henry, o esperava. "Bom ver você por aqui, Bennett", disse Henry, com um sorriso malicioso. "Vamos ver se você consegue se sair bem fora de sua zona de conforto." Oliver permaneceu calado, tentando ignorar o olhar de diversão nos rostos dos outros funcionários. O trabalho era pesado e exigente. Ele passou a manhã lavando pratos, limpando o chão da cozinha e lidando com as demandas incessantes de Henry, que parecia aproveitar a oportunidade de ter o mordomo-chefe sob seu comando. Enquanto esfregava o chão, Oliver sentia cada músculo protestar. A frustração crescia, mas ele sabia que estava sendo observado. Cada movimento, cada palavra. Ele não podia se dar ao luxo de falhar. Precisava provar a Evelyn e a si mesmo que era capaz de superar aquele teste de humildade. No fim da tarde, quando achou que teria uma pausa, foi chamado para outro serviço. Desta vez, o trabalho envolvia carregar malas dos hóspedes e entregar suprimentos para os quartos. Ele nunca imaginou que estaria fazendo o trabalho dos carregadores e mensageiros, mas ali estava ele, suando e se esforçando para cumprir suas novas funções. "Obrigado, Sr. Bennett", disse um dos jovens mensageiros do hotel, chamado Charlie, que observava Oliver com uma mistura de respeito e surpresa. "Nunca pensei que veria você fazendo esse tipo de trabalho." Oliver olhou para Charlie e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu uma estranha conexão com alguém abaixo de sua antiga posição. "Todos temos nossos momentos de aprendizado, Charlie", respondeu ele, com uma honestidade que o surpreendeu. No final do turno, suas mãos estavam doloridas e seus pés latejavam. Ele estava exausto, mas havia cumprido cada tarefa sem reclamar, sem hesitar. O que mais o incomodava não era o trabalho em si, mas o constante peso da observação de Evelyn. Sabia que ela estava por perto, esperando por qualquer sinal de arrogância ou impaciência. Cada palavra, cada gesto estava sendo avaliado. No dia seguinte, a rotina se repetiu. Oliver passou a manhã ajudando na limpeza dos quartos, trocando lençóis e limpando banheiros. Ele se pegou refletindo sobre o trabalho que antes considerava invisível. Os funcionários que faziam aquilo todos os dias eram os responsáveis por manter a perfeição que ele tanto exigia. E agora, ele entendia o esforço por trás de cada detalhe. Emma, que havia observado o comportamento de Oliver com crescente curiosidade, o abordou no corredor. "Você está diferente, Oliver", disse ela com um sorriso leve. "Esse trabalho parece estar mudando algo em você." Oliver a olhou por um momento, sentindo o peso da verdade em suas palavras. "Talvez esteja", respondeu ele, com um tom mais suave do que o habitual. Emma sorriu e continuou seu caminho, enquanto Oliver se permitia um momento de reflexão. O teste de humildade estava revelando muito mais sobre si do que ele imaginava. Evelyn queria ver se ele era capaz de reconhecer o valor de cada funcionário, independentemente da posição. E pouco a pouco, ele começava a perceber que essa era uma lição que ele precisava aprender. O segundo teste estava longe de terminar, mas Oliver sabia que algo dentro dele já estava mudando. Evelyn estava certa em testá-lo dessa maneira, e agora ele não tinha escolha a não ser continuar. Ele havia aceitado o desafio, e o caminho à frente ainda era longo e incerto. No terceiro dia de seu teste de humildade, Oliver já estava mais acostumado à rotina árdua dos funcionários do Hotel Marlow. Ele havia passado por todos os setores, da cozinha à limpeza dos quartos, carregando malas e até ajudando a organizar eventos. Sua arrogância inicial havia dado lugar a uma exaustão silenciosa, e ele começava a ver o hotel através de outros olhos. O brilho dos lustres de cristal não parecia mais tão importante,
e o valor das mãos que mantinham aquele lugar funcionando se tornava cada vez mais claro. Mas o verdadeiro desafio emocional veio naquela noite, quando Oliver foi chamado ao andar superior para uma tarefa delicada. Uma hóspede idosa estava hospedada em uma das suítes e sua saúde começara a piorar. Os funcionários disseram que ela precisava de ajuda para se locomover e necessitava de cuidados especiais. Oliver, apesar de exausto, se dirigiu à suíte com prontidão, acreditando que seria apenas mais um serviço rotineiro. Ao entrar na suíte, o ambiente era tranquilo, quase etéreo. A luz suave das lâmpadas iluminava o rosto da senhora, que estava deitada na cama. Ela tinha feições delicadas e um ar de fragilidade que comovia. Seus olhos, embora cansados, refletiam sabedoria. Oliver se aproximou lentamente, sentindo uma estranha familiaridade com aquela cena, como se já tivesse vivido algo semelhante antes. "Boa noite, senhora. Como posso ajudar?", disse Oliver, com um tom gentil que ele mal reconhecia como seu. A mulher, com um sorriso fraco, ergueu a mão levemente. "Preciso de ajuda para me levantar, meu jovem. Estou um pouco fraca hoje." Oliver, sem hesitar, a ajudou a se sentar na beira da cama. Enquanto fazia isso, percebeu a leveza de seus movimentos, o cuidado com que tratava aquela mulher, algo que nunca havia feito com tanta dedicação antes. "Você trabalha aqui há muito tempo?", perguntou a senhora com a voz baixa, mas gentil. "Sim, senhora, há alguns anos", respondeu Oliver, enquanto a acomodava melhor em uma poltrona próxima. Ela sorriu. "Parece que você se preocupa muito com este lugar." Oliver hesitou por um momento. "Eu costumava me importar mais com o que este lugar representava, mas ultimamente tenho aprendido a ver além das aparências." A mulher olhou para ele com um olhar sábio, como se já soubesse o que ele estava vivendo. Às vezes, é preciso se perder um pouco para encontrar o verdadeiro caminho. Essas palavras atingiram Oliver de maneira inesperada. Ele parou por um segundo, refletindo sobre tudo o que havia vivido nos últimos dias. De alguma forma, aquela mulher parecia estar falando diretamente para sua alma, tocando em algo que ele ainda estava descobrindo dentro de si. O silêncio que seguiu foi preenchido por uma paz estranha, e Oliver continuou ajudando a senhora em silêncio, guiando-a com cuidado enquanto ela se acomodava. Ao terminar, ela segurou sua mão por um momento e sorriu. "Obrigada, jovem. Você tem um bom coração, mesmo que ainda não saiba disso completamente." Oliver saiu da suíte com um nó na garganta, tentando entender por que aquela interação o afetara tanto. Ele estava acostumado a ajudar hóspedes, mas essa experiência havia sido diferente. Havia algo mais naquela mulher, algo que o fazia lembrar de sua própria jornada, de seus próprios erros e redescobertas. Enquanto caminhava pelo corredor vazio, a voz da senhora ainda ecoava em sua mente. Pela primeira vez, ele começou a se questionar sobre suas escolhas, suas atitudes ao longo dos anos. Tudo aquilo que ele considerava importante, o prestígio, o controle, a imagem impecável, começava a perder o brilho. O que realmente importava? No fim daquela noite, enquanto se preparava para ir embora, Emma se aproximou novamente. "Vi que você ajudou a senhora da suíte 308. Como ela está?", perguntou com uma gentileza que sempre parecia natural para ela. Oliver sorriu levemente, mas era um sorriso carregado de reflexão. "Ela está bem, mas acho que quem precisava de ajuda era eu." Emma olhou para ele com curiosidade. "Você mudou, Oliver. Não sei o que está acontecendo, mas posso ver que algo está diferente em você." Oliver a observou por um momento, absorvendo suas palavras. Ele sabia que ela estava certa. Algo dentro dele estava mudando. As lições de Evelyn estavam começando a surtir efeito, e não era apenas por medo de perder o emprego. Ele estava, de fato, redescobrindo quem era. "Talvez esteja na hora de começar a ver as coisas de uma maneira diferente", disse Oliver, quase para si mesmo, enquanto observava o reflexo de si no vidro da porta de entrada do hotel. Ele sabia que o caminho ainda era longo, mas pela primeira vez, estava disposto a seguir em frente sem a armadura da arrogância que sempre carregara. O teste de Evelyn estava fazendo muito mais do que ele esperava. Na manhã seguinte,
Oliver despertou com uma estranha sensação de alívio e inquietação ao mesmo tempo. Os últimos dias haviam mexido com ele de maneiras que ele jamais imaginaria. Ele se arrumou como de costume, ajustando seu terno impecável. Mas agora, algo havia mudado. Sua postura, antes rígida e carregada de arrogância, estava mais relaxada, quase como se ele finalmente estivesse em paz com as mudanças que enfrentava. Ao chegar ao hotel, foi recebido por Richard Thompson, o gerente-geral, que o chamou ao escritório. O rosto de Richard, geralmente neutro, parecia carregado de uma mistura de seriedade e algo mais, algo que Oliver não conseguia decifrar. Oliver, começou Richard, indicando a cadeira em frente à sua mesa. A senhora Harrington quer vê-lo agora. O estômago de Oliver revirou. Sabia que esse momento chegaria, mas não esperava que fosse tão repentino. Ele assentiu silenciosamente e saiu da sala de Richard, caminhando até a suíte presidencial. Cada passo parecia ecoar nos corredores vazios e a pressão aumentava com cada batida de seu coração. Ao bater na porta da suíte, ela se abriu imediatamente. Evelyn Harrington estava sentada em uma poltrona de couro, a luz suave da manhã que penetrava pelas enormes janelas. Ao seu lado, uma mesa com papéis organizados e um copo de água. O olhar dela, sereno e calculista, encontrou o de Oliver instantaneamente. "Entre, Oliver", disse ela calmamente. Ele entrou, fechando a porta atrás de si. O silêncio no quarto era palpável, quase sufocante. Ele sabia que esse era o momento de seu julgamento, e as palavras de Evelyn poderiam mudar tudo. "Seus testes terminaram", começou Evelyn sem rodeios. "Eu observei cada movimento, cada escolha que você fez nos últimos dias. Não foi fácil, imagino." Oliver respirou fundo, preparando-se para o que viria a seguir. "Eu fiz o melhor que pude." Evelyn o observou atentamente, inclinando-se levemente para a frente. "Eu sei, e é por isso que agora você merece saber a verdade." Oliver franziu a testa, confuso. Verdade? O que mais poderia estar em jogo? Evelyn se levantou lentamente e caminhou até a janela, olhando para a vista da cidade. "Você me humilhou, Oliver, e isso não é algo que posso simplesmente ignorar. Mas eu queria entender de onde vinha essa arrogância, esse desprezo pelos outros." Oliver sentiu o peso das palavras dela e permaneceu em silêncio, esperando o desfecho. "Mas há algo que você não sabe", continuou Evelyn, virando-se para encará-lo novamente. "Eu te conheço, Oliver, mais do que você imagina." Ele franziu a testa, ainda mais confuso agora. "O que a senhora quer dizer com isso?" Evelyn respirou fundo, e por um momento pareceu que ela estava escolhendo cuidadosamente suas próximas palavras. "Eu sou sua tia." O mundo de Oliver parou por um instante. Ele ficou em silêncio absoluto, tentando processar a informação. Sua tia? Como isso era possível? Ele nunca ouvira falar de uma Evelyn Harrington em sua família. Sua mente girava em busca de respostas, mas nada parecia fazer sentido. "Minha tia?" perguntou incrédulo. Evelyn assentiu. "Sua mãe era minha irmã. Quando ela faleceu, você era muito jovem e sua família foi separada. Eu fiquei à distância, observando, esperando o momento certo para me aproximar. E quando você começou a trabalhar no Hotel Marlow, soube que era minha chance." Oliver sentiu uma onda de emoções tomar conta de si. Raiva, confusão, tristeza, tudo ao mesmo tempo. "Por que nunca me contou antes? Por que esperar tanto tempo?" Evelyn caminhou de volta até ele, com um olhar compassivo. "Porque eu precisava ver quem você realmente era. Precisava saber se o homem que você se tornou estava à altura do legado que nossa família construiu." Oliver passou a mão pelo rosto, tentando processar tudo. Evelyn continuou. "Você sempre achou que seu trabalho aqui era apenas uma carreira, mas o Hotel Marlow é mais do que isso. Ele é parte de nossa família. E agora eu preciso decidir se você está pronto para assumir esse legado." O choque ainda era evidente em Oliver, mas algo dentro dele começava a se ajustar. De repente tudo fazia sentido. O porquê dos testes, o olhar constante de Evelyn e até mesmo a maneira como ela o havia desafiado.
Isso não era apenas uma questão de trabalho, era um teste de caráter, de família, de responsabilidade. Evelyn se sentou novamente e olhou diretamente nos olhos de Oliver. Você falhou muitas vezes, Oliver, mas também mostrou que pode mudar. Eu não esperava a perfeição. O que eu queria era ver se você era capaz de reconhecer seus erros e fazer algo a respeito. Oliver, ainda abalado, respirou fundo antes de responder. Eu cometi muitos erros, sim, e não posso desfazer o que fiz, mas estou disposto a mudar, se ainda houver tempo. Evelyn sorriu, um sorriso pequeno, mas genuíno. Sempre há tempo, Oliver. E agora, mais do que... Oliver saiu da suíte presidencial, com os pensamentos completamente embaralhados. As palavras de Evelyn ecoavam em sua mente repetidamente. Ela era sua tia, sua única família. Tudo o que ele conhecia sobre sua vida parecia ter virado de cabeça para baixo em questão de minutos. Ao caminhar pelos corredores silenciosos do Hotel Marlow, cada detalhe do ambiente parecia diferente agora, como se o lugar que ele tanto se esforçara para controlar e manter perfeito fosse, na verdade, parte de algo muito maior, algo pessoal. Enquanto descia no elevador, Oliver se lembrou de sua mãe. As poucas memórias que tinha dela eram nebulosas, mas sempre envolviam momentos de carinho e proteção. Nunca havia questionado sua ausência de parentes próximos. A vida sempre fora uma sequência de independência e autossuficiência para ele. E agora, ele descobria que fazia parte de uma linhagem que carregava um legado. O peso disso o esmagava de maneiras que ele ainda não conseguia compreender completamente. Ao chegar ao saguão, encontrou Emma, que estava no balcão da recepção, organizando algumas reservas no computador. Ela levantou os olhos e imediatamente percebeu algo de diferente no semblante de Oliver. A curiosidade e a preocupação eram claras em seu olhar. Oliver, está tudo bem? Perguntou Emma, com um tom de voz suave, mas cheio de preocupação. Oliver parou encarando-a por alguns segundos. Havia tanto que ele queria dizer, tanto que estava rodopiando em sua mente, mas as palavras não pareciam sair. Como explicar a alguém que sua vida acabara de mudar de maneira tão inesperada? Eu acho que estou começando a entender algumas coisas, disse ele num tom baixo, quase introspectivo. Emma franziu a testa, intrigada. Você parece diferente. Desde que começou a fazer esses trabalhos, não sei, parece que algo mudou. Oliver suspirou dando um leve sorriso. Mudou sim, Emma. E é uma mudança para a qual eu não estava preparado. Emma observou o mordomo por mais um segundo, mas respeitou o silêncio dele. Ela sabia que algo muito pessoal estava acontecendo, mas esperaria até que ele estivesse pronto para compartilhar. Oliver, por sua vez, sentia a presença de Emma como um ponto de apoio silencioso. Havia aprendido a apreciar a calma dela, a forma como ela sempre o tratara com respeito, mesmo quando ele era arrogante e distante. A tarde seguiu normalmente no hotel, mas o clima estava diferente para Oliver. Ele observava os funcionários com novos olhos. Antes, eram apenas engrenagens de uma grande máquina que ele comandava com frieza e distanciamento. Agora, ele os via como indivíduos, com histórias e vidas que, de certa forma, também mantinham o hotel funcionando. Ao anoitecer, Oliver foi chamado novamente à suíte presidencial. Desta vez, Evelyn o esperava com um envelope sobre a mesa. Ele entrou no quarto, sentindo o peso do momento. Sabia que essa reunião seria decisiva. Por favor, sente-se, Oliver, disse Evelyn, gesticulando para a cadeira em frente a ela. Oliver se sentou sem dizer nada. O ambiente estava carregado com uma tensão silenciosa, mas diferente da anterior. Evelyn pegou o envelope e o entregou a Oliver. Este é o testamento da nossa família, começou ela, com a voz firme mas calma. Aqui está especificado o futuro do Hotel Marlow. Eu nunca tive filhos, Oliver, e sempre soube que você seria o único herdeiro legítimo, mas precisava ter certeza de que você estaria pronto. Oliver olhou para o envelope, sentindo o peso daquela decisão. A responsabilidade que estava prestes a ser colocada em suas mãos o enchia de temor, mas também de uma nova determinação.
Ele abriu o envelope lentamente, sentindo o papel nas pontas dos dedos. Evelyn, eu não sei se estou preparado para isso. Não depois de tudo o que aconteceu. Evelyn o observou com paciência, seus olhos suaves, mas firmes. Ninguém está completamente preparado para responsabilidades assim, Oliver. O que importa é o que você faz com as oportunidades que lhe são dadas. Oliver ficou em silêncio por um momento, refletindo sobre as palavras dela. Ele sabia que cometeria erros no caminho, mas também sabia que, pela primeira vez, estava disposto a aprender com eles. O hotel era mais do que apenas um lugar de trabalho agora. Era sua herança, algo que ele compartilhava com a mulher que até pouco tempo ele desprezava sem saber de sua importância. Eu quero fazer isso direito, disse Oliver, com uma convicção que até ele mesmo surpreendeu. Evelyn sorriu levemente, como se finalmente visse o que tanto esperava. Eu sei que vai, Oliver. A mudança em você é clara, e eu acredito que, com o tempo, você estará à altura desse legado. A noite avançou enquanto eles discutiam os próximos passos. Evelyn havia passado a tocha para Oliver, mas isso não significava que ele estaria sozinho. A sabedoria dela seria um guia enquanto ele navegava pela nova responsabilidade de liderar o Hotel Marlow. Era o começo de uma nova fase em sua vida, uma fase que ele jamais imaginou que viveria. Ao sair da suíte pela última vez naquela noite, Oliver sentiu algo diferente em si. Não era mais o mordomo arrogante e distante que caminhava pelos corredores. Agora ele carregava consigo o peso de um legado familiar, mas também a esperança de um futuro que ele finalmente estava disposto a abraçar. Os dias que seguiram após a revelação foram de profundas mudanças para Oliver. Ele agora carregava o peso de um novo destino, um legado que inicialmente o assustava, mas que começava a moldar sua visão de mundo. Cada passo que dava pelos corredores do Hotel Marlow era diferente. Não era mais apenas um lugar de trabalho, mas um símbolo da sua jornada, de onde ele veio e para onde estava indo. Evelyn, agora mais como mentora do que supervisora, continuava ao seu lado. Ela o orientava sobre os detalhes do funcionamento do hotel, as nuances da administração e, mais importante, sobre como tratar as pessoas. Para Oliver, era um aprendizado diário e cada desafio o transformava mais, trazendo-o de volta à humildade que ele nunca havia conhecido. Em uma manhã ensolarada, Evelyn chamou Oliver para uma conversa mais íntima, algo que eles ainda não haviam feito desde a revelação. Sentaram-se no terraço da suíte presidencial, com a vista espetacular da cidade se estendendo à frente deles. Evelyn, com seu olhar sábio e sereno, parecia mais tranquila do que nunca. Oliver, começou ela, com uma voz suave. Sabe, sempre achei que precisávamos de um grande despertar na vida para entendermos quem realmente somos. O hotel foi a minha vida, mas eu sabia que ele não poderia continuar sem alguém de confiança. E essa pessoa sempre foi você. Oliver sorriu, ainda tentando assimilar tudo. A senhora sabia, mas eu demorei a perceber. Eu nunca imaginei que tinha algo tão importante para carregar. Evelyn riu levemente. As melhores responsabilidades são aquelas que nos desafiam, que nos forçam a crescer. E você, Oliver, cresceu mais do que eu poderia ter imaginado. Oliver olhou para o horizonte pensativo. Sabe, nunca pensei que pudesse me importar tanto com as pessoas que trabalham aqui. Sempre pensei que o controle era o que mantinha o hotel funcionando. Agora vejo que são as pessoas e não a autoridade que dão vida a tudo isso. Evelyn assentiu, com um brilho de satisfação nos olhos. Exatamente. Foi por isso que o testei. Não precisava de alguém que apenas cuidasse do hotel, mas alguém que entendesse seu verdadeiro valor. Aquela conversa selou o que Oliver já sabia. Ele não só havia herdado o Hotel Marlow, mas também uma nova perspectiva sobre o que significava liderar. O orgulho que antes o definia agora se transformava em responsabilidade. Ele não era apenas o dono de um hotel, era um mentor, um exemplo, assim como Evelyn fora para ele. Os dias no hotel se tornaram mais suaves, e Oliver passou a observar seus funcionários com olhos diferentes. Ele falava mais com Emma, cuja curiosidade e inteligência o intrigavam.
Ela havia sido uma constante observadora de suas mudanças e, aos poucos, tornava-se uma figura mais próxima e confiável. Emma, disse Oliver em uma tarde tranquila, enquanto a via trabalhar na recepção. Tenho pensado em te dar mais responsabilidades aqui. Você tem uma habilidade especial com as pessoas e o hotel poderia se beneficiar disso. Emma, surpresa, olhou para ele com olhos arregalados. Eu? Você tem certeza, Oliver? Ele sorriu genuinamente, algo que antes raramente fazia. Sim, Emma, você tem algo que poucos têm. A capacidade de ver as pessoas pelo que realmente são. Acho que eu poderia aprender muito com isso. Emma corou, mas aceitou a oferta com gratidão. O ambiente no hotel começou a mudar, e não só por causa das decisões administrativas de Oliver. A atmosfera se transformava à medida que ele se conectava mais com os funcionários, tornando o lugar mais caloroso e acolhedor, tanto para quem trabalhava ali quanto para os hóspedes. Algumas semanas depois, Evelyn decidiu que era hora de partir. O hotel está em boas mãos agora, disse ela a Oliver enquanto empacotava algumas de suas coisas na suíte. Você não precisa mais de mim aqui. Eu confio em você. Oliver sentiu uma pontada de tristeza ao vê-la partir, mas também sabia que aquele era o ciclo natural das coisas. Obrigado por tudo, Evelyn. Eu nunca terei como retribuir o que você fez por mim. Evelyn o abraçou, algo que ele nunca imaginaria no começo de sua jornada, mas que agora parecia tão natural. Você já retribuiu, Oliver. Está fazendo tudo certo. Agora, é sua vez de levar o Marlowe adiante. Com a partida de Evelyn, o hotel estava sob total controle de Oliver. Ele continuou a implementar mudanças, respeitando a tradição, mas infundindo a nova perspectiva que havia aprendido. A equipe cresceu em confiança e unidade, e o Hotel Marlowe floresceu mais do que nunca. Meses se passaram, e o hotel alcançava novos patamares de prestígio. Oliver, agora mais maduro e consciente, havia deixado para trás o mordomo arrogante que costumava ser. Ele se tornara um líder, e mais importante, alguém que entendia o valor das pessoas ao seu redor. O ciclo havia se fechado, e o legado da família Harrington estava seguro. Não por causa das paredes luxuosas ou dos lustres brilhantes, mas pelo coração de quem cuidava do lugar. E Oliver, finalmente, estava em paz com quem se tornara. Um herdeiro digno, não apenas do hotel, mas de um novo caminho, onde a empatia e o respeito eram a verdadeira chave do sucesso. O futuro do Hotel Marlowe estava garantido, e com ele, o futuro de Oliver Bennett, o homem que, contra todas as probabilidades, aprendeu a redescobrir quem realmente era.